Olá, gente. Eu sonho com um mundo melhor e eu penso que você também. Mas eu fico assustado com tanta coisa ruim que eu escuto. E por isso nós vamos falar sobre o que o Apocalipse nos diz sobre isso. Vamos lá? Tenha um bom encontro. Tchau! Amigos da Encontro, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. E se você está nos assistindo pela primeira vez, quero dizer que é uma honra ter você aqui junto com a gente. Espero que seja muito importante esse momento para a sua vida. Nós estamos falando sobre Apocalipse aqui na nossa comunidade. E falar do Apocalipse mexe com a gente. Ouvir essa palavra logo nos remete a uma outra: fim do mundo. O cristianismo anuncia essa realidade. Haverá um fim. Mas esse assunto não é apenas exclusividade dos cristãos que explicam esse processo a partir dos relatos da Sagrada Escritura. No universo científico existem relatórios, índices e números que apontam que ao redor do mundo há um desequilíbrio na natureza, no ambiente social, na economia e nas relações. Há sinais como, por exemplo, os 34 milhões aproximadamente de pessoas que não se alimentam dignamente todos os dias. A exorbitante produção de lixo e outros dejetos na casa de 1 quilo, em média, por pessoa, por dia, que polui nossos rios e nossos mares. Há uma preocupação crescente com as questões climáticas, com a preservação da natureza e a poluição atmosférica. Sem dúvida, há uma consciência sobre a necessidade de refletirmos sobre sustentabilidade. Aliás, essa palavra está em alta, mas também sobre alimentação saudável e energias renováveis. São muitos os assuntos que preocupam. E a gente poderia pensar realmente no fim do mundo. Por exemplo, existem estudos mundiais que apontam que no futuro não muito distante, a água potável será um dos maiores tesouros da Terra. Pasmem, ela poderá faltar em quase metade da população mundial. Sinais do fim do mundo? Poderíamos incluir a pandemia do coronavírus. Seria este um sinal do final do mundo? Eu creio que sim. Faz parte de um processo que estamos vivendo. Mas a gente quer sobreviver, não é verdade? Para algumas pessoas isso significa descobrir de alguma forma quando isso irá acontecer, quando o mundo irá colapsar, ou preparar-se para tal. E algumas pessoas ao redor do mundo fazem isso de uma forma bastante exótica. A crise do Covid-19 criou um movimento bilionário de investimentos em bunkers, que são abrigos subterrâneos de milhões de dólares, com piscinas, bibliotecas, cinemas, tudo para a segurança de estar isolado no subsolo. Em entrevista à Forbes, Robert Vicino, o CEO da Vivos, uma das principais construtoras de bunkers do mundo, explicou que desde que a doença começou a se espalhar, a companhia teve uma alta astronômica nos negócios. Veja o seu relato. Em comparação a 2019, um aumento de 2.000% em pessoas seriamente interessadas e qualificadas para a compra. Nossas vendas aumentaram 400%. O coronavírus é somente uma das ameaças ao ser humano, mas ele fez as pessoas perceberem quão vulnerável é a vida. Amigos, ficção ou realidade? Especulação ou sinais reais? Será que isso vai acontecer mesmo? Ou isso é uma teoria para controlar ou abalar a mente das pessoas? Como é que você se localiza no meio disso tudo? Ao passo que avançamos em algumas áreas da vida, em outras estamos definhando violentamente. E eu penso que você também percebe, se preocupa com o andar das coisas ao nosso redor. As impressões e constatações de que o mundo está desequilibrado e em um processo de deterioração são confirmadas pela sabedoria bíblica. Em um dos livros da Bíblia, chamado Mateus, Jesus desenhou um cenário negativo a respeito do mundo para as pessoas do seu tempo. Muito atual, aliás. Ele já previa que o desenrolar da história não seria nada favorável. Perceba os sinais apontados por Jesus. Observe comigo esse gráfico. Jesus enumerou alguns sinais. Ele disse que haveriam guerras,
guerras e rumores de guerras, guerras visíveis e guerras invisíveis. Ele disse que haveria desastres naturais, disse que haveria perseguição religiosa, disse também que haveriam pestes e epidemias por todo o mundo. Disse também que haveria uma grande secularização da fé. Disse que falsos profetas estariam presentes na cultura, pessoas que promoveriam engano religioso. E disse também que o amor, o vínculo que faz com que os seres humanos se relacionem, este esfriaria. Amigos, notem que Jesus não falou sobre uma data específica para o fim da história, coisa que ele afirmou ser apenas do conhecimento de Deus. Antes, parece que ele dividiu os sinais do fim a partir de duas linhas centrais. A primeira é relacionada ao ser humano e suas relações. Vão acontecer guerras, visíveis e invisíveis. Aliás, você sabia que todo o arsenal de armas nucleares está nas mãos de apenas 9 países ao redor do mundo? E que todo o universo poderia ser reduzido a nada com o simples apertar de alguns botões? As pessoas vão se trair, disse Jesus. Vão mentir e enganar na cara dura. Vão falar mal umas das outras. Vão baixar o vidro do carro quando estiverem no trânsito e quando passarem por você, vão mandar você para um outro endereço, diferente daquele para onde você estava indo, só porque você estava andando devagar na via. Marido vai matar a esposa e vai matar filhos e vão dizer que fizeram isso por causa do amor. A segunda linha relacionada por Jesus tem a ver com o cosmos. Vai ter tsunami, vai ter enchente, vai haver temporal, vamos ter pandemia ou pandemias. E todo ano o pessoal da oncologia vai desenvolver uma cura para pelo menos 2 tipos de cânceres. Mas infelizmente vão surgir 3 novos. É um cenário caótico, você concorda? Sinais de morte por todos os lados. Olhando para a nossa cultura, poderíamos acrescentar que nesses dias as pessoas serão reduzidas a números. O radicalismo e a polarização se tornarão um estilo de vida nas redes sociais. Que o prazer e a indiferença farão do ser humano com que ele deixe de ser ser humano. Também poderíamos dizer que as pessoas passaram apenas a existir e se reduziram a coisas e a momentos. E que nós temos medo do fim, porque o fim significa o fim dessa própria agenda criada, quem sabe, por nós mesmos. Amigos, como é difícil aceitar que este é o lugar onde vivemos. Mas não tenha medo. No fim, o bem vence o mal. Então, muitos desses sinais já acompanham a humanidade e há bastante tempo. Segundo a Bíblia Sagrada, este cenário se estabeleceu no mundo a partir de um evento negativo. O caos progressivo entrou na história quando a humanidade resolveu se separar de Deus e construir sua própria história. No primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, o diabo, personificado numa serpente, seduziu os seres humanos a duvidar e a desobedecer a Deus. Quando eles fizeram um negócio com o diabo, que é mentiroso e enganador, e o convidaram para dentro do mundo deles, o caos se estabeleceu no mundo. O ser humano passou a servi-lo e os sinais da sua presença não desapareceram mais. O clima desequilibrou, a saúde desequilibrou, a paz desapareceu, a morte apareceu. Só que nada disso era para ser assim. Este mundo foi criado para ser um lugar de paz e não de caos. Deus entrou na história para mudar essa realidade e ela já está mudando. Então grave essa: no fim, o bem vence o mal. O livro do Apocalipse é uma revelação do desfecho dessa história. Ele não nega, tampouco relativiza essa realidade caótica. No entanto, Deus lembra a João, o escritor do livro, que há um fato positivo que mudou a história, um sinal positivo. Acompanhe comigo. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra.
O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com seu cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Quais são os personagens a quem João se refere nesta visão? A mulher grávida não é nada menos do que Maria, a mãe de Jesus. A criança que ela espera trata-se do próprio Jesus. O dragão que se colocou na frente da mulher na hora do parto para devorar a criança é o diabo. A visão revelada a João mostrou que não era do interesse do mal que Jesus nascesse. Porque se ele entrasse no mundo, o caos, a morte, a desgraça e a destruição chegariam ao fim. Esse menino estabeleceria um novo mundo, marcado por sinais de amor, paz, salvação e, principalmente, reconexão com Deus. O menino nasceu e viveu entre nós. Por amor, Jesus venceu o mal quando ressuscitou no domingo da Páscoa, após dar sua vida por nós e nos reconectou com Deus. As pessoas podem ser felizes novamente. As pessoas podem ter paz nos corações novamente. Podem ser generosas novamente, porque Deus assumiu o controle da história. Mesmo que nossas vidas sejam difíceis e por vezes desanimamos com tantos sinais negativos ao nosso redor, tantos sinais de morte, de caos e de destruição, o sinal que mudou a história já está posto. Então, meus amigos, quando muitas pessoas pensam nesses sinais negativos ao redor do mundo, caem ou para a especulação neurótica de quando isso irá acontecer, ou para o fatalismo indiferente, do tipo, vai acontecer mesmo e pronto. O meu convite para você nessa mensagem é que vivamos o hoje, o amanhã e o depois do amanhã a partir daquilo que nós já sabemos. E o que nós sabemos? O testemunho amplo da Escritura Bíblica nos conta que, ao ressuscitar no domingo da Páscoa, Jesus venceu a batalha contra o mal. A partir daí, o mundo tomou outra direção, sob o domínio de Deus. Por isso, os cristãos são aquelas pessoas que vivem neste mundo cheios de esperança, porque já sabem antecipadamente como a história irá terminar. Então, esse é o nosso sinal de esperança. Esse é o sinal de que o bem vence o mal. Aliás, já venceu. Sinal da vida que vence a morte. Aliás, já venceu, porque é isso que cremos. Sabemos que haverá um fim. Enquanto ele não chega, falamos, vivemos e agimos como gente que espalha neste mundo esse sinal, através das palavras e das ações. Sinal do bem que vence o mal. O escritor bíblico Paulo disse que existem 3 marcas através das quais espalhamos este sinal do bem que já venceu o mal. Ele disse: assim permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu quero contar para a gente uma história que nos ajuda muito nesse sentido. Milton Hershey nasceu em 13 de setembro de 1857 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Seu pai era um sonhador, mas não tinha perseverança. Quando o projeto em que ele estava trabalhando falia, logo abandonava tudo e mudava-se de cidade em cidade para começar outro negócio. Isso prejudicou os estudos de Milton, que abandonou a escola sem concluir o ensino fundamental. Sua mãe, no entanto, lhe influenciou positivamente, ensinando ao único filho, a importância de amar a Deus e de perseverar. Após trabalhar como empregado durante alguns anos, Milton decidiu tornar-se empresário, investindo em uma fábrica de caramelos. O negócio faliu 2 vezes, mas ele tentou novamente. Sem dinheiro e credibilidade, ele não se abateu e insistiu em seu sonho. Dessa vez, conseguiu bons contratos e prosperou. Com o sucesso, teve a ideia de fabricar barras de chocolate ao leite. Mas havia um problema. Ninguém sabia como fazer isso. Naquela época era um produto de luxo, caro, feito na Suíça, e a fórmula era mantida em segredo. Hershey não se abalou, porque estava determinado a desenvolver uma fórmula para tornar acessível às pessoas o chocolate.
Ele vendeu sua fábrica de caramelos e construiu a fábrica de chocolates Hershey. Se casou com Catherine e, como não tiveram filhos, decidiram fazer uma escola para os órfãos da cidade, muito preocupados com esse grupo. Ao contrário da maioria dos empresários da época, entendeu que funcionários com boa qualidade de vida produziriam melhor. Então ele construiu para eles uma cidade completa, com banco, lojas, casas e escolas. Com a morte de Kitty, carinhosamente chamada, Hershey resolveu doar a sua fortuna para os projetos filantrópicos que o casal havia construído e continuou dando oportunidades aos menos favorecidos. Durante a crise mundial chamada de Grande Depressão em 1929, Hershey conseguiu prosperar e não apenas evitou demissões, como também contratou novos funcionários. Algo notável, você não acha? Ficou conhecido por colocar a qualidade dos produtos e o bem-estar dos funcionários à frente dos lucros da empresa e se tornou o maior fabricante de chocolate do mundo. Hoje, a Fundação Hershey sustenta a escola que cresceu e oferece educação gratuita, capacitação profissional, habitação, vestuário, sustento e saúde para mais de 1.100 meninos e meninas. Mas preste atenção nessa curiosidade. Durante uma das suas viagens pela Europa, Hershey comprou uma passagem para a viagem inaugural de um grande e imponente navio para os Estados Unidos. No entanto, em abril de 1912, na época do embarque, a esposa ficou doente e Milton cancelou a passagem. O navio, meus amigos, se chamava Titanic. A gente pode dizer que foi sorte. Ou a gente pode dizer que através desse homem, Deus tinha o interesse de espalhar sinais neste mundo, visíveis, reais, concretos, do bem que vence o mal. São esses os sinais que nos inspiram. Sinais de que eu e você podemos espalhar neste mundo repleto de más notícias. Tenho 2 convites especiais depois dessa história inspiradora. Não tenha medo com relação ao andar da história. Não fique neurótico, tampouco indiferente. Deus está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, viva com fé no maior de todos os sinais já vistos até hoje. Jesus ressuscitou e com ele um novo e restaurado mundo está em construção. Este é um convite à fé, meus amigos. Um mundo novo está esperando para nascer. Convido você para falarmos com Deus. Senhor, nos ajuda em meio a um mundo cheio de dores, lamentos e algumas situações de alegria e felicidade. Percebemos a tua boa mão que conduz a história e que nos inspira a olharmos com esperança para o futuro que virá. Em nome de Jesus. Amém. Será como um raio saindo do Oriente. Pode ser um dia ou pode ser agora. Como um ladrão que surge de repente, então. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Será tão visível pro mundo inteiro. Tudo que ficou, ficou pra trás. À espera de uma noiva pelo cordeiro e depois não terá tristezas nunca mais. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta.
será tão visível pro mundo inteiro. Tudo que ficou, ficou pra trás, à espera de uma noiva pelo cordeiro, e depois não terá tristezas nunca mais. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Oi de novo, pessoal. Agora eu curti ainda mais. Muito legal saber que por causa de Jesus o bem vence o mal. E a gente pode experimentar isso aqui e agora. Vamos espalhar esses bons sinais pelo mundo? Tenha uma ótima semana. Tchau!